Olá, boa noite! Olá, tia Daiane, boa noite. Viu como foi fácil entrar? Pois é. Ai, meu Vamos lá, Deus. deixa eu compartilhar aqui os nossos amigos, que nós já estamos online, para a gente iniciar esse nosso bate-papo hoje. Prontinho. Olha, a Edma já tá aqui. Que você sabe? Pronto, quem tá aí nos ajuda a compartilhar os seus amigos aí no aviãozinho. Pronto. Eu já compartilhei aqui. Prontinho! Tá bem compartilhado agora. Então E vamos Silvana, nessa. que bom que você está por aqui. Seja bem-vinda. Nós vamos iniciar fazendo a leitura da Bíblia. Quero ler com você. Nós estamos lendo em Eclesiastes, Provérbios, capítulo Provérbios, 31, versículo 8 e 9. Fale ao favor daqueles que não Beijinho. podem se defender. Proteja o direito de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja o direito dos pobres e dos necessitados. Estamos iniciados sempre essa live com essa palavra, né? Fale por aqueles que não podem falar. Fale por aqueles que estão calados, que estão desprotegidos. Que hoje são as nossas crianças, né? Que estão caladas, que não podem... muitas delas não podem falar o que sentem realmente. Dá um zoom na sua câmera aí que ela desfocou. Você também mora no meu coração, Emiliane. E agora? Ficou melhor? Peraí. Acho que deu uma desfocada de novo. Peraí. Ela desfocou. Acho que... Dá uma olhadinha aí. Peraí. Voltou? Aqui tá tudo Voltou? bem, Dai. Tá? Ah, Deixa eu... tá. Tá dando para ver certinho aí? Tá ouvindo certinho? Emiliane, você que já tá aí online, dá para ver a imagem certinho? O som? Vamos ver se dá. Se tá saindo. Voltou. Para mim, voltou. Então, tia Daiane, é um Vamos. prazer estar com você hoje nessa live. Eu fico muito feliz, né, de ver esse projeto que Deus colocou no seu coração, né? Na vida do cristão, eu não acredito que nada é por acaso. Sempre há um objetivo. E Deus tem plantado sementes no seu coração e a gente tem visto isso florescer. Então, para mim, é uma honra muito grande estar aqui com você, poder falar de criança, poder falar dessa bênção, né, que o Senhor tem dado para as famílias. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Mas é todo meu. Você é a minha inspiração. Acho que é o Paris que deve estar falando aí. Vou mandar um beijo pro Paris para ele não ficar com ciúmes. Isso. Então, hoje nós vamos falar desse tema tão importante, né? Que
busca falar a respeito do abuso, que nós estamos a semana toda aí já, desde segunda-feira, com as tias, e cada uma trouxe uma Aham. informação diferente, seu Corão. E assim, como que é interessante e é bom a gente aprender, né, com as pessoas, porque cada uma traz um saber, traz um entendimento de uma forma diferente, uma energia diferente também. E eu tô aprendendo muito com vocês, né? Então, assim, a gente vem aqui com esse objetivo de, de despertar os pais, os tios, as tias que já trabalham no Ministério Infantil, que trabalham com Uhum. crianças, e a gente também buscar mais conhecimento, porque nós estamos na frente, né, do batalhão aí de crianças, do Ministério Infantil, mas eu não deixo de ser mãe, né? Tenho duas crianças que são crianças, né? A Laís já está querendo para adolescência, mas tá bom, não deixa de ser Para minha mãe é sempre criança. criança. Então, Entendo. assim, tem ali que a gente tem que estar sempre atentos a todos os sinais, ainda mais nessa transição, né? Principalmente com a Laís, que está saindo dessa fase aí, dos adolescentes. Então, eu fico com os meus olhos bem abertos. E eu sempre falo, vou falando sempre com ela, sempre buscando entendimento. E a gente vai orientar, a gente busca isso para que os pais também tenham esse olhar atento. Porque às vezes trabalha o dia inteiro, né? Acha que é dever da escola ensinar, aí terceiriza essa educação para a escola. E a escola sabe que não é essa responsabilidade, é dos pais. E aí a criança, na realidade, fica ali no meio desse jogo. E aí quem é que ensina isso para as nossas crianças? Quem é que está ensinando, né, a relação sexual, a forma que deve ser para as nossas crianças? Que se os pais Uhum. não sentarem, não orientarem, principalmente à luz da Bíblia, né, com os ensinamentos, essa criança vai aprender lá fora, vai aprender nas redes sociais, ainda mais elas que estão passando muito tempo hoje nas redes sociais e vão aprender coisas que não deveriam, né? Então hoje, você sabe que a sua amiga fala muito, mas hoje eu vou ouvir mais. Eu vou ouvir Então, mais, que eu quero muito escutar a respeito desse assunto que nós vamos falar aí, sobre a questão das emoções, né? Todos esses traumas que causam, porque essa criança, quando ela é abusada, esse adolescente, quando ele é abusado, criança ou adolescente, vai levar isso para a vida inteira. Né? Isso vai prejudica nos estudos, prejudica na vida pessoal, prejudica até na carreira. Né? Às vezes não sabe por que está dando certo lá, mas alguma coisa aconteceu lá na infância. Então, hoje, a fala é exatamente. sua. Obrigada, amiga. Então, para nossa reflexão, né, você já trouxe uma parte da Bíblia bastante importante que fala do cuidar, do zelar, né? E cabe perfeitamente no versículo que eu também quero falar sobre antes de começar a abordar o nosso tema de hoje, que é Salmo 127, versículo 3 versículo 3 e a parte A do versículo 5. No versículo 3, ele diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Então, gente, Deus não dá nada ruim para ninguém. E aí, o salmista diz que o filho é herança, é uma recompensa. Né? Então, imagine a responsabilidade que o pai e a mãe têm por zelar dessa herança que o Senhor nos dá. Né? Então, assim, sempre quando fala em herança, nós imaginamos uma riqueza muito grande que nós herdamos de alguém. E quem ganha uma riqueza muito grande, uma joia preciosa, ele cuida, ele zela. Porque se ele não cuidar e se ele não zelar dessa herança, ele pode ser roubado, alguém pode avariar essa herança e pode acontecer um monte de transtorno no percurso. Então a gente zela pela herança que Deus nos dá. E aí lá no verso 5, o salmista diz assim: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Né? Então, assim, primeiro ele fala que os filhos são herança, é uma recompensa. E depois, como é feliz o homem que tem essa aljava cheia deles.
né? Tudo bem que a gente vive no século XXI, que a gente não tem uma casa cheia de filhos, né? Mas, independente se você tem um, se você tem três, se você tem 10 filhos, como você é feliz, né? E aí, eu percebo, irmã Daiane, que é uma responsabilidade muito grande. Mesmo sendo feliz com o que você tem a responsabilidade do zelo, do cuidar, né? Porque a gente vai prestar conta disso um dia, né? Então, e agora, entrando no nosso assunto, nós estamos vivendo uma época muito difícil, né? A gente sempre trabalhou, né? O maio, laranja, né? Na escola, quando nós estávamos com as escolas abertas, nós tínhamos essa campanha, né? A assistência social ia nas escolas, fazia essa campanha, fazia palestra, né? Conscientizava as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas hoje nós estamos vivendo em um tempo muito difícil de incerteza, que é o tempo de pandemia, e que as nossas crianças estão mais tempo em casa. E com quem elas estão em casa? Quem está zelando dessa criança em casa? Quem está cuidando dessa criança em casa, né? Se ela é herança, se ela é um bem muito valioso, então quem está cuidando do nosso bem valioso, da nossa herança em casa? Então nós precisamos ficar de olhos abertos. Nós precisamos saber quem são as companhias dos nossos filhos, né? O que acontece com os nossos filhos no dia a dia. Nós precisamos ter esse vínculo e esse diálogo para sabermos o que acontece na nossa casa, né, com os nossos filhos. Por quê? O século exige que nós trabalhamos, tanto o pai quanto a mãe, para nós conseguirmos manter essa família. Mas mesmo assim, nós precisamos organizar a nossa vida, arrumar formas para que ainda cuidamos e zelamos da nossa herança que o Senhor nos deu, né? E falando dessa preocupação, desse cuidado que nós precisamos ter com os nossos filhos, aí a gente vai falar sobre o abuso, né? Nesse tempo de silêncio, nesse tempo de reclusão, de ficar em casa, né? Porque a campanha há quase um ano é fique em casa, há mais de um ano é fique em casa. Nesse tempo de ficar em casa, de reclusão, né? Pesquisas apontam que muitas crianças vêm sofrendo com abusos, maus tratos, né? Abusos sexuais, abusos psicológicos, maus tratos, e isso traz sérios prejuízos para os nossos filhos. Então, nós precisamos ter esse cuidado, nós precisamos estar alerta para o que acontece em casa, na nossa ausência, ou mesmo quando estamos presentes, né? A gente precisa estar em alerta. E aí, falando dessa questão de impactos, né? Que o abuso sexual, os maus tratos causam um impacto muito grande no desenvolvimento da criança e do adolescente e que isso pode levar, que ele pode levar isso para a vida toda, né? Então, assim, não são uns sintomas que vai passar com 1 ou 2 anos. A criança sofre um abuso hoje, amanhã ou depois, ou a gente vai dar um tempo, vai ficar tudo bem. Não é assim, né? Isso traz um prejuízo, isso traz retrocessos, né? E eu quero apontar algumas dos problemas que o abuso sexual pode causar na criança, o maus trato, né? Olha só, dentre vários problemas do desenvolvimento infantil, nós temos a depressão, né? O problema de personalidade, as crianças podem desenvolver outras personalidades, elas podem ficar com a autoestima muito baixa, elas podem ter problemas, me deu um branco agora, abusos de drogas, problemas de saúde, podem ser infelizes, podem trazer automutilação, enfim, são vários problemas que podem ocasionar na criança que sofre um abuso, né? E quando sofre, os pais precisam levar e fazer um tratamento, né? Tem tratamento com psiquiatra, com psicólogos, para que a gente
possa, né, trazer essa necessidade de viver, essa felicidade de volta. Porque imagine a culpa que essa criança carrega pelas coisas que acontecem com ela. Imagine a repulsa, né? Além de viver com a culpa, a repulsa que ela vai ter de si, a confusão, né? Ela vai criar, vai ficar confusa, vai ficar com dúvidas, vai ser insegura, né? E também pode trazer problemas cognitivos, ela pode ter problemas na, na escola, né? Ela pode ter os problemas cognitivos afetados e causar alguns tipos de transtornos e distúrbios. Então, assim, parece que a ação ela não vai causar nada, né? Mas quando você começa a analisar a situação num contexto geral, né, e especialmente a gente que trabalha com criança, que somos professoras, que lidamos com essa realidade em sala de aula, a gente percebe o quanto isso afeta a vida de uma criança e de um adolescente. O quanto ele fica confuso, o quanto ele fica desamparado, né? Então, assim, isso requer de nós o zelo e o cuidado, né? As estatísticas dizem que a cada uma hora, de 3 crianças são abusadas. Né? E nos casos ainda, Silvana, me deixa mais triste que a maioria dos casos não são resolvidos, né? Apenas estava conversando com a Jaqueline, o dia que a Jaqueline veio aqui, e ela comentou que, por exemplo, os casos que são registrados, né? 10% de todos os casos são registrados. Desse 10%, apenas 1% tem ali andamento, porque a justiça é muito lenta, né? Então, as pessoas que sofrem abuso, elas não buscam auxílio, né? Ela não busca, às vezes, um tratamento psicológico. A família precisa desse amparo, né? A família precisa dessa ajuda psicológica, vai precisar desse amparo. E muitas das vezes não buscam, principalmente quando alguém na família já foi abusado e essa criança volta a viver o que a mãe ou o pai passou por ali, né? Passou por isso, por esse abuso. Então, daí, dependendo se a mãe foi dependente do abusador, ela não vai fazer a denúncia. E essa criança ela vai continuar sofrendo esse abuso. Quando nós estávamos na escola, a gente percebia o que estava acontecendo com a criança, né? A gente via que o desenvolvimento dela não era o mesmo, né? A gente percebia. Hoje fica mais difícil, porque ela está longe, né? E o abusador, que a maioria das vezes, como já diz as pesquisas, está dentro de casa, alguém que ela conhece, mas às vezes é o pai, é o padrasto, né? São pessoas próximas dela. Vai ameaçá-la. Então, ela vai viver esse transtorno emocional, ela vai carregar isso por muito tempo. E muitas das vezes ela vai achar que ela é a culpada, porque ele vai falar, né? Que ela é a culpada. Vai jogar toda essa carga em cima da criança. Então, tudo isso que você falou, tudo isso, atraso cognitivo, atraso psicológico, emocional, tudo isso vai ser causado, vai ser levado na vida dessa criança a longo prazo. E como que a gente deve, como já estamos dentro disso, quando aconteceu, como é que a família deve agir? Então, caso a família descubra, né? Porque às vezes também a família não quer descobrir, né? Ela fecha os olhos para a verdade, né? E aí, quando essa criança tem a coragem de contar, de se abrir com o pai, com a mãe, com o vizinho, né? E que o adulto dá a credibilidade para a criança, então eles devem procurar, né, instituições de apoio. Porque, assim, como você já disse, quando a criança chega a confessar ou contar para alguém, é porque ela já não suporta mais, ela já não aguenta mais o que está passando, né? Ela vai contar para quem ela sente
segurança para quem ela acha que vai proteger, né? Então, a gente tem redes de apoio, né, para essa criança, que vai dar esse apoio para a criança. Como a gente trabalha em órgãos públicos, a gente sempre aconselha, né, a procurar os centros, né, os CRAS, GREAS, para dar esse atendimento para a família, né? Então, até o Disque 100, né? porque Que eles, às vezes a pessoa não quer. porque daí eles são acolhidos, né, Daiane? Quando eles procuram o Isso. profissional, que eles fazem a denúncia para o profissional acolhe. Às vezes eles fazem uma denúncia e aí o adulto conta para outro adulto e esquece de fazer o acolhimento, de fazer o tratamento desse, né, que a criança precisa naquele momento, porque ela precisa se sentir amparada, ela precisa se sentir segura, ela precisa se sentir acolhida. E às vezes a gente não está preparado, né? Às vezes até o adulto que ouve uma denúncia como essa, né, uma confissão dessa da criança, ele não está preparado para ouvir e nem sabe o que fazer, né? Então, assim, a gente orienta que procure um órgão responsável, né, que faça essa acolhida, que acolhe a criança, que acolhe quem ouviu também, né? E que eles possam fazer os procedimentos necessários e devidos para aquela criança, para ela não sofrer tanto esse impacto dessa confissão. Exato. Né? Nesse ponto, a gente sempre orienta, quando a criança, por exemplo, nós que somos professores, quando a criança vem desabafar, falar, que ela se sente protegida ali, principalmente como professor, porque passa um tempo, né, em sala de aula, então ela acaba desabafando com o professor. E não forçar. Quando vem a gente, ao professor, ó, o que está acontecendo, acalma a criança, faz ali, passa, não força mais a criança a repetir o que ela falou, né? A gente tem que ouvir a criança e fazer a denúncia, porque eu tenho que fazer a denúncia. Porque eu não posso, né? Não posso guardar isso, não posso ficar com medo. Eu tenho que ser a primeira a falar aí a favor da minha criança, do meu aluno, porque se ele está ali pedindo socorro, muitas vezes a pessoa fica com medo. Não. Se você não quer aparecer, tem um disque 100, né? Se não quer envolver ninguém, né? A gente sempre levava a coordenação, a gente sempre fala com o coordenador, a gente passa para a escola, né? Tudo isso que está acontecendo, mas não forçar a criança a repetir tudo novamente. Por causa, né? Um abalo, né? Você falando nisso, eu tenho até uma experiência que eu vivenciei há pouco tempo, há poucos dias agora, justamente um pai, né? Então ele descobriu, né, que havia acontecido algo parecido com as filhas. E então o processo estava na justiça, estavam, né, arrolados lá, e as crianças precisavam servir como testemunha de novo. Então elas já tinham relatado, né, relatado para uma pessoa de confiança, já tinham passado pelo acolhimento, né, no centro. Aí eles tinham sido encaminhados para o psicólogo, e aí elas precisavam, eles iam mexer no processo de novo, e essas crianças iam precisar vivenciar tudo de novo. E aí o pai estava desesperado porque não queria, né? Porque ele havia sido orientado que não ficasse revivendo isso ou pedindo para as crianças contarem isso de novo, porque sempre que elas revivessem isso, elas sofreriam, né? Então, assim, evitar que isso aconteça. Então, a gente precisa acreditar. Uma criança, quando chega a contar isso para a gente, né? Ela não tem como eu dar o benefício da dúvida para ela. Né? Quando ela chega a contar, é porque ela está no limite dela e ela precisa muito do apoio da gente. E repetir vai magoar uma vez mais, vai fazer com que ela viva aquela violência de novo, né? E assim vai provocando outras situações constrangedoras para a criança. E criando mais traumas, né? Porque ela já está sofrendo.
e traz tudo novamente, né? Um abalo psicológico muito grande na vida dessa criança. E aí é por isso que a gente precisa desse amparo. Essa equipe que tem que estar preparada para sempre escutar essa criança, que ela tem que se sentir à vontade para falar, né? Tem que partir dela. A gente tem que estar ali preparado para escutar e para apoiar, para dizer, olha, nós estamos aqui. Porque o que acontece às vezes, é que quando essa criança fala o que está acontecendo, ela demora a falar, mas quando ela fala, porque, igual você falou, porque ela não aguenta mais. Ela não aguenta mais esse abuso, né, de sofrer todo esse trauma. Só que quando o medo é do que a mãe vai dizer. Em um dos casos, o que acontece? A criança ainda apanha, né? Ela vai contar ali o que está acontecendo. Não, você está mentindo, você está inventando. Como a minha amiga Jaque disse ontem, criança não mente. Criança não mente, né? Ela reproduz o que está ali ao seu redor, então não mente. Então nós precisamos cuidar dessa criança e buscar. Por exemplo, nós, no Ministério Infantil, temos que estar preparados para sarar essa ferida que está, como nosso amigo Paris está dizendo ali, fechar essa ferida. Nós devemos estar preparados para fechar essa ferida. E em casa, a família tem que dar esse apoio, porque a gente busca, a gente ensina a criança. A Bíblia diz ensinar a criança o caminho que deve andar. Quando diz ensinar, ensinar sobre todas as coisas, é falar abertamente com a criança. É claro que nós vamos falar conforme a sua idade, né? Não vou chegar abertamente. Leonardo achou uma camisinha essa semana e quis que eu explicasse para ele que se ficasse uma camisinha. Então eu tive que explicar, mas para a idade do Leonardo, né? Então eu tenho que falar com os meus filhos, porque eu não posso deixar margem para alguém ensinar errado. Então eu tenho que falar, porque ele tem que confiar em mim, que sou mãe dele. Né? Ele tem que aprender de mim, conforme a idade, do jeito dele. Então os pais estão perdendo a oportunidade de dialogar com os filhos. E isso é um prejuízo. Vocês da psicologia devem entender mais para falar a respeito dessa questão, né, de diálogo, porque a gente chega lá no psicólogo, a gente quer o quê? A gente quer falar, e você só fica escutando. escutando, porque a gente, alguém precisa escutar. Às vezes a pessoa precisa apenas ser escutada. E se o pai e a mãe não estiver preparado para isso, no momento que essa criança for falar o que está acontecendo, ele não vai ter confiança, porque a mãe já vai gritar, a mãe já vai ficar brava, já vai colocar ali, você é assim. Eu lembro de um caso que nós tivemos em que a adolescente confessou que ela já estava sendo abusada há 12 anos, né? E aí a mãe disse que não, que ela que havia destruído o casamento dela, que ela que estava destruindo o relacionamento do pai com a mãe, que ela estava inventando. A menina já tinha 12 anos que estava sendo abusada pelo pai. Então, nós temos que cuidar, a gente tem que estar com o olho aberto a respeito dessas situações. Né? Os nossos adolescentes, eles guardam traumas aí da infância. E quando um adolescente, às vezes, ele não fala com o professor, mas ele fala com o colega, com o amiguinho, né? Porque está cansado. E ele vai descobrir que ele foi abusado, às vezes, na adolescência, né, Sil? Porque ele já começa a achar que na criança ele estava sendo protegido. E quando ele descobre que aquele que deveria ter protegido ele, que deveria ter amado, abraçado, dialogado, ouvido, ele foi abusar, destruiu, ele fica com o emocional todo abalado. Destruiu a infância, né? E a adolescência, como já é um processo muito complicado de encontrar-se, né? De descobrir a sua identidade, construção, né? De si, aí ele se esbarra em todos esses problemas psicológicos que ele vai sofrer nesse desenvolvimento que está comprometido devido aos abusos desde a infância, né? Então, assim, ele tem a infância tirada, né? A infância, a inocência destruída. Depois, ele carrega os seus traumas para a adolescência, que já é um processo difícil, né? Um período de transição muito complexa para o indivíduo. E aí ele carrega essa bagagem de dor, de depressão, né?
de repulsa, de culpa, porque a gente ensina, olha, isso não é certo fazer, né? E aí, se ele é induzido a fazer o que não é certo, ele vai sentir a culpa, ele vai carregar consigo a culpa, né? E você imagina, conviver com a culpa, né? Todos os dias. E então, é muito sério. E a gente precisa estar de olhos abertos, ouvidos, né? Com um filtro bom, para a gente saber ouvir. E a importância do diálogo, porque uma criança que tem amor, diálogo, né? Carinho em casa e aberto, que o pai e a mãe é amigo, né? E não inimigo, porque existem lares, Daiane, que a criança se sente como se todos ali estivessem numa guerra, né? Então, não há diálogo, não há conversa. E o diálogo e a conversa dos pais foram substituídos pelos aparelhos, né, tecnológicos. A gente está vivendo a geração digital. Então, as crianças, desde muito cedo, já conseguem manipular os aparelhos tecnológicos. E aí, o que lá no início de 2020 a TV era babá, né? Você lembra dessas, né, dessas teorias, dessas discussões? Então a TV era babá. Hoje a gente tem um celular, né? Então assim, as crianças são assediadas e ganham presentes, né? Ganham doces, né? Ganham afagos. E com isso, o abusador vai conseguindo conquistar o espaço. E quando a gente percebe, o dano já está feito. Né? Então, assim, aí precisa que a família tenha esse momento de diálogo, esse momento de lazer com os filhos, de estar perto, de estar cuidando, de estar vendo, de saber o que está acontecendo, né? Não com perguntas bobas e óbvias, né? Mas o sentar mesmo, querer saber como que ele está, como que ele se sente, o porquê da tristeza, o porquê, né, dos incômodos. É preciso saber. É de responsabilidade do pai e da mãe, né? Saber o que está acontecendo com a criança. Até mesmo o contato, igual você falou, às vezes os pais estarem mais presentes na vida dessa criança, desse adolescente. Porque cada um fica no celular e às vezes você não. Antes que era interessante ter a televisão, ficava todo mundo sentado no sofá assistindo o mesmo programa, né? Ficava todo mundo Agora, ali, cada um no seu cantinho com o seu celular. Então, seria interessante que a mãe voltasse a sentar do lado do seu filho, que ali naquele momento, vamos ver um filme, vamos ver uma coisa aqui, ali voltado para a idade dessa criança, e ali pegasse depois, né, naquele momento, pegasse alguns ganchos, né, ganchos ali daquele filme, sei lá, daquela série, que agora é série, né, que eles gostam de ver, e uhum. falar. Porque às vezes falar sem ter nenhum contexto acaba também bloqueando os nossos adolescentes. Eles não gostam de falar. Mas se você abre ali, né, uma caixinha de discussão dentro de alguma coisa que você viu, vai contribuir para que ele possa começar a falar, para que ele possa ter a, para que ele possa ter a confiança e desabafar com você. O Paris está dizendo aqui, para se confirmar a importância do assunto, cada dia mais tem aumentado o número de presos por abusos. Então, aí, ó, você vê que é tão pertinente, né? Realmente. Então, o Paris vai poder falar com mais pertinência a questão da lei, né? Porque demora tanto resolver essa questão do abuso. A Jaque chegou a mencionar na live que volta à época, ela foi muito tempo conselheira, né? Então ela viu muitos casos que os abusadores, às vezes, por passar muito tempo, acabam não tendo prova para prender, né? Por não ter Uhum. ali. Então é muito triste isso. E a questão também que quando não há ali a punição pelo crime, a pessoa também que foi abusada também volta a reviver tudo, volta a ficar triste por causa da impunidade e ela se sente valorizada. Essa questão que você falou também, que o abusador ele está todo dia batendo na porta. E às vezes a gente tem medo, igual a Edma falou ali, que é um Uhum. assunto muito importante falar sobre isso, porque as pessoas ficam com medo de falar desse assunto, né?
É um tabu É, para muita é gente. constrangedor, né, Daiane? Você imagina você falar de alguém que deveria te proteger, né? Você falar da mãe, do pai, do avô, do tio, né? E sabendo que dependendo da forma como você falar, você vai apanhar, você vai ser punido, você vai ser chamado de mentiroso, ninguém vai dar credibilidade para você. Então, assim, é um processo doloroso, né? É um processo Isso. muito doloroso. E por isso ele ele traz tantos problemas psicológicos e emocionais para essa criança, né? Não é só problemas psicológicos, não é só emocional, mas também o desenvolvimento cognitivo que fica afetado. Então, a gente tem, são várias questões, né? E como a gente já disse antes, no início da nossa reunião, da nossa fala, é que se é uma herança, por que é que eu não vou cuidar dela direito? Né? Então, precisa cuidar direito, né? Se você tem um carro novo, você lava ele todo, sempre. Você, qualquer detalhe, qualquer arranhãozinho que acontece nele, você percebe. E é um objeto. E agora Você vai lá. você tem o bem mais valioso da sua vida, né? Ali para você cuidar, para você zelar e para dar continuidade, né? Que os filhos são continuidade da gente. Uma vez eu assisti um vídeo, né? Puramente científico, que fala da continuidade da Silvana, né? Na criança, no filho, né? Então, a Laís e o Léo é a continuidade da Daiane e do Francinildo. Então, ali tem os dois DNA, DNA da mãe e DNA do pai. Então, eles vão ter aquela carga ali, e são a continuidade, é a semente, né? Então, assim, a gente veio, a gente gera, a gente educa, a gente cuida e a gente morre. E os filhos vão dar continuidade a tudo aquilo que a gente ensinou, né? Tudo aquilo que a gente plantou, eles vão dar continuidade. Então, eles são continuidade da nossa geração. E não, por que não cuidar dessa semente tão preciosa que nós temos, que são os filhos? Né? Então, para a gente refletir. Porque Exatamente. cuidar Tá, nós estamos é chegando. mais barato, é mais barato do que depois você ter que pagar para essa criança ficar bem. É verdade. O cuidar é mais barato. O tratamento é caro. E é longo, né? E Isso, infelizmente, alguns não têm isso se a tratamento. gente isso se a gente não perder eles, né? Não morrer jovem, não cometer suicídios e outras Igual você falou, coisas. por causa da depressão que vem, quantos jovens aí não tiram suas vidas, né? Por conta disso. Na semana mesmo, nós trabalhando esse assunto, e nós estávamos na academia, a menina falou assim, ó, na minha família, nós tivemos 2 casos de abuso. E aí, um deles, a mãe não aguentou quando soube que o filho foi abusado. Quando ela soube que o filho foi abusado, que ela também já tinha sido abusada. E aí ela soube que o filho dela também tinha sido abusado, ela não aguentou e ela se matou. Deixou 2 filhos. Entendeu? Então, causa grande prejuízo, transtorno, destrói famílias e as pessoas precisam falar. Né? Não podemos calar a nossa voz em tanta impunidade. Tá bom? Nós estamos indo para o final. Agora eu vou deixar uns minutinhos para você fazer essas considerações finais. Podem Muito ser bem. pessoais. Então, na verdade, eu quero só agradecer por essa oportunidade, né? Eu falo muito mais como educadora do que como psicóloga, porque ainda estou no processo de formação, né? Mas eu tenho é, consciência do quanto isso é prejudicial à criança, do quão é importante o cuidado, né? A segurança do lar. Então, a gente sabe e lida com os reflexos do abuso sexual diariamente. E agora, em tempos de pandemia, nós ficamos preocupados,
porque são menos 4 horas que as crianças estão seguras, né? Porque elas não estão na escola, porque a escola é um lugar seguro para elas, né? Pode ser que sofrem algum bullying, né? Brigas, porque eles estão no processo de desenvolvimento, descobrindo que tem força, né? Descobrindo que ele tem opinião. Então, vão brigar, né? Vão pôr apelido no coleguinha. E isso, às vezes, é saudável, né? E eles estão seguros lá na escola. Mas e agora, em tempo de pandemia? Qual é a segurança que essa criança tem enquanto o pai e a mãe estão trabalhando? Enquanto a gente não está com os nossos olhos neles? Enquanto a gente não pode estar com eles porque a gente tem que pôr o arroz e o feijão na mesa porque está muito caro, o arroz e o feijão está muito caro. E a gente tem que lutar mais de 10 horas por dia para a gente manter, né, essa o alimento, manter o conforto da família, né? Então, é só para a gente refletir, né? A importância da família, a importância da escola e, mais ainda, a importância da responsabilidade que cada família tem sobre os seus filhos, porque ele não é apenas uma criança, ele é a herança que o Senhor te deu. Então, precisa zelar dessa herança. É isso E mesmo, aí, meu coração. para finalizar, eu quero agradecer a minha amiga maravilhosa pelo convite. Corajosa, né? Eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho, né? Nessa live, que eu consegui superar as expectativas, porque eu sei que a minha amiga é bastante exigente em suas avaliações. E é um prazer. Eu quero agradecer aos amigos que comentaram, que curtiram, né? Obrigada, Parise, pela sua contribuição. Obrigada, Edma. Obrigada, Emiliane, porque você também é do nosso coração. E obrigada, amiga. Eu que agradeço pela sua coragem de ter aceitado o convite. Eu falei que eu só ando com gente corajosa, entendeu? Eu vou e eles vão junto. Eu falava, vamos para a NASA, vamos para o espaço, vamos Bora. ensinar a criança no espaço. Mas tem. Aí vou só perguntar, tem criança lá? Eu não sei, nós vamos lá descobrir. Eles vão junto. Sim, Mas é muito bom. Deus abençoe a sua vida. Eu que fico agradecida por ter pessoas maravilhosas como vocês ao meu lado. Tá? Que o Senhor possa abençoar você cada dia mais. Obrigada, Fernando Atividade, pelo apoio moral. Obrigada, amiga. Era o Fernando, fiquei na dúvida. Eu falei, Fernando Atividade. Falei, será que é o Fernando? Endai, olha só uma experiência mesmo de escola, né? Essa semana a assessoria recebeu a presença do tenente do bombeiro, né? Do Corpo de Bombeiro, fazendo a propaganda, né, de um projeto que eles têm de produção textual. E aí ele sentou lá e falou assim, olha, eu vim convidar vocês, mas ele fez aquela propaganda, né? Eu falei, sim, o senhor só me encaminha, né, o projeto, e me encaminha também os protocolos para eu compartilhar com as escolas do estado, né, porque as escolas municipais tinham sido convidadas, e ele olhou para mim assim, aí ele falou assim, amanhã, que foi ontem, né, amanhã a gente faz da largada, né, do concurso. Tudo bem, o senhor só me manda o documento. Aí ele olhou para mim assim, e eu pensando que a senhora ia falar para mim assim, que não dá tempo mais. Aí eu lembrei da gente, né? É um projeto? É em benefício à criança? É para aprender? Vai agregar para a criança? Por que não fazer? Vamos, estamos juntos. Estamos juntos, tenente. Vou fazer o merchan nas escolas e nós vamos participar sim, né? Então, ele queria um não, ele foi na pessoa errada. Exatamente. Eu lembrei das nossas aventuras de escola, né? Quantas aventuras, né? Que a gente, né? Você chegava lá, o projeto seu. O projeto. E como é esse projeto? É assim. Vai agregar? Vai. Então nós vamos fazer.
né? Então, assim, esse trabalho que você está fazendo dessa semana vai agregar muito. Que pena, né? Que a gente não teve mais público. Mas aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que flui, né? A gente vai começando um grãozinho aqui, outro grãozinho ali, e quando a gente acordar, a gente já atingiu algo grandioso que a gente nunca esperou, né, atingir. Então, continue nessa tua força, minha amiga. Eu desejo a Mas é assim, vai um pouquinho aqui e ali. Aí você, ó, coloquei essa live vai pro YouTube. No YouTube tem mais visualizações. Fica tranquila, a sementinha vai ser plantada. Que bom, então. Ela vai ser isso. Os vídeos ficam gravados, ficam aí, porque eu não excluo eles das redes sociais, né? Eu mando lá pro IGTV. As pessoas não acompanham a live, mas elas assistem depois. E assim nós vamos fazer a nossa parte. Se é isso que o senhor colocou para a gente anunciar, vamos usá-la, né? Então, eu tava falando, Isso quando eu mesmo. iniciei esse projeto de Instagram, eu tinha 300 seguidores, que eu não sei nem por quê, que eu não postava nada. Tinha 300. Hoje eu fui olhar, eu tô com 1.000 e poucos seguidores. Falei, meu Deus do céu, como que é? Tá vendo? Só dessas lives. Olha a Mas tá Edma, olha a fala da Edma. Né? Obrigada, bom. Edma. Você também é nossa parceira e a gente sabe que você é do tipo que arregaça as mangas, protege e apoia a criança. Então, é de pessoas assim, né? Que a gente precisa, corajosas, né? Obrigada. Diz a Edma que é com pequenos alicerces que a gente constrói grandes construções. É isso mesmo. E é isso mesmo. Olha aí, ó. Minha companheira e agora é minha chefe. Tá vendo, né? Que bom. É isso, é a construção, entendeu? Essa sementinha ela tem que ser plantada, não pode deixar. Porque a gente planta aqui para as nossas crianças, porque amanhã elas vão estar no nosso lugar, né? A gente ensina para que alguém amanhã venha ensinar também. E isso é Uhum. isso que não pode parar, né? Se nós temos hoje as redes sociais, que é para a gente tá dando voz, então a gente vai usar as redes sociais para dar voz e para que as pessoas escutem. As nossas crianças estão em casa sozinhas e muitas das vezes com um abusador. Então nós temos que fazer a nossa parte e nós devemos denunciar e cuidar dessa criança. Devemos ouvir atentamente o que ela tem a nos dizer, tá bom? E eu Uhum. agradeço muito. Nós vamos Tá fazer bom. essa oração neste momento agora, porque eu vou agradecer a Deus pela sua vida, de todos que estiveram aqui conosco, os que passaram por aqui. E eu louvo a Deus porque nós vamos todos os dias aprender um pouquinho. Eu não, quando eu comecei, eu ia fazer só uma semana. Aí, de repente, teve mais gente. Agora eu tô com live até dia 20. E aí eu acho que eu vou aumentar pro dia Amém. 21, porque eu vou querer escutar o Paris. Então, eu acho que nós vamos aumentar pro dia Isso 21. aí. Apoio. Tá bom, então vamos fazer essa oração. Altíssimo Deus, soberano Pai, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Eu te louvo, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, que é tão grande para conosco. Deus, neste momento, quero pedir sobre a vida das pessoas que estiveram aqui conosco, neste momento de aprendizado, de entendimento. Te louvo pela vida da Silvana, pelas palavras de sabedoria. Que o Senhor possa continuar usando ela, Senhor Jesus, em tudo quanto ela fizer, assim como ela já tem feito. Ó Deus, eu te louvo pelas famílias, pela vida das nossas crianças. Cuida, Senhor Jesus, daquelas nossas criancinhas, meu Pai, que estão desamparadas, que estão sofrendo neste momento tanto abuso, Senhor Jesus. Cuida dos nossos pequenos, para que elas possam ter força e que elas possam sair desse cenário. Que alguém venha até eles, Senhor Jesus, ajudar. Neste momento tão difícil de que nós estamos vivendo, estamos longe dos nossos alunos, que às vezes era nós um conforto para os nossos pequenos. Senhor Jesus, que essa situação acabe o mais rápido possível. Que em breve nossas vidas voltem ao normal. E que enquanto isso, Senhor Jesus, o Senhor possa entrar com providência. Cuida dos nossos pequenos. E continua nos usando, Senhor Jesus. Eis-nos aqui para chegar ao coração das nossas crianças. Porque nós queremos chegar ao coração deles. Queremos falar da palavra do Senhor. Queremos ensinar. Eu te louvo e te agradeço por tudo. Fica conosco. Em nome do teu filho que eu te peço. E já te agradeço, papai. Obrigada, Senhor. Amém. Obrigado por tudo mesmo. Foi muito bom estar com vocês.
É muito bom quando a gente fica Obrigada, mais Dai. pertinho, né? É verdade. Tá bom? Tenha uma ótima noite. Fique com Deus. Beijo. Até a próxima, pessoal. Amanhã nós temos outra live. Tá, né? Até mais. Beijo, beijo. Beijo, beijo.